A página que eu queria não. Conseguiu ou não? Não, a página que eu queria não abriu aqui. Mas tá. Ah, mas o. Ah, agora foi. Agora foi. Graças a Deus. Só trocar aqui. Pô, no teu tempo, não tem pressa não. Mais à frente. Eu fiz um slide aqui para ajudar a visualizar melhor. Show, hein? Vou falar. Ele levou Então, o livro, hein, Maria? Parabéns. falar um pouquinho sobre saúde cardiometabólica, saúde cardiometabólica, farmacologia e exercício físico. Um pouquinho do caso da Andrea, que é uma das nossas alunas que tem hipertensão e faz uso de beta-bloqueadores, que interfere um pouquinho no nosso trabalho, mas é só a gente saber como ele age, como funciona, que a gente consegue seguir bem com ela. Primeiro, o que é a hipertensão? Dá uma lida aqui só um minuto. Hipertensão arterial é uma doença caracterizada por níveis elevados e persistentes de pressão arterial. Basicamente, o nosso coração bombeia o tempo todo sangue para as nossas artérias. Isso em níveis altos é a hipertensão. E exercício aeróbico ajuda a manter a pressão no nível mais baixo, digamos assim, no nível bom, que seria uma pressão boa, 12/8, é o mais comum. Do... Aqui a 12 por gente 8 é o entra, clássico, né? Boa. aqui a gente entra nos fármacos, né? E como eles respondem aos exercícios. Basicamente, beta-bloqueadores, o atenolol e propanolol são medicamentos utilizados para pressão alta, reduzem a frequência cardíaca. E o que isso interfere na gente? Quando a gente faz um aluno fazer um exercício físico intenso, e se a gente for medir a frequência cardíaca dele, a gente vai perceber que o aluno que faz o uso desse medicamento, ele não vai ter a frequência cardíaca tão elevada quanto uma pessoa que não usa. E inibidores de ISA são enalapril e losartano. Tem um impacto menor na frequência cardíaca, mas pode causar hipotensão. O que é hipotensão é o contrário da hipertensão, é a pressão baixa. Medicamentos são diuréticos, aumentam a perda de líquido, ou seja, se a gente faz esse aluno no treino suar demais, ele provavelmente vai perder eletrólitos muito mais líquido que uma pessoa comum. Isso aqui, composição corporal e risco. Mulheres com um nível muito alto de gordura corporal, acima de 32%, elas têm um risco maior de ter doenças cardiovasculares. E aqui também tem a porcentagem de 5% para homens. Isso aqui a gente usa na nossa avaliação inicial, a relação entre a cintura e o quadril, que acima desses níveis aqui já pode ser considerado um nível de risco para hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Esses níveis aqui são preditores para algumas doenças. A partir de 55 anos, mulheres têm o risco maior de ter hipertensão e homens acima de 45 anos. O caso da nossa aluna Andrea, Na verdade, ela
doença arterial coronariana, né? Que é É, o entupimento das coronárias, que é mais grave ainda que hipertensão. a gente tem um. Vou voltar aqui. Isso. Acima de 55 para a mulher já tem problema, já tem risco de DAC. Aí, se os pais, né, os relativos diretos tiverem tido histórico também, já aumenta também mais um fator de risco. Colesterol, outro fator de risco. Glicemia de jejum. Sedentarismo. Ah, sede- glicemia de jejum maior do Sedentarismo. que 100 já. A resistência à insulina, sedentarismo, tabagismo, tudo isso Uhum. são fatores de risco para doença arterial coronariana, que é quando a pessoa infarta. Teve o quê? Ah, teve. Ela estava com DAC, entendeu? Beleza. E aqui o caso da nossa aluna, que é uma aluna hipertensa que faz uso de beta-bloqueadores. Ela faz E ECA. ela tá. Ela faz ECA. É, tá. Ela faz inibidor de angiotensina. Ah, tá. Xiii. Eu coloquei como se ela colocasse. Eu que eu lembrava do caso dela. É, boa. Manda ver. Bom, enfim. Para pessoas que fazem uso de beta-bloqueadores, a gente deveria usar a nossa escala Borg para entender melhor onde essa pessoa está em nível de exercício. Exatamente essa aí que ele está mostrando. A gente tem na academia. Porque se a gente aferir a frequência cardíaca dessa pessoa, a gente não vai conseguir ter uma noção correta de esforço dela. E esse aqui é mais ou menos como a gente deveria trabalhar com esse tipo de aluno. Então, a gente tem que medir uma intensidade ideal para esse aluno, usar a escala de Borg para a gente ter a noção do nível de esforço dessa pessoa, checar durante os treinos se ela está se está respondendo bem, se o nosso exercício está acima do que deveria estar, está abaixo. Conclusão. O que a gente tem que fazer, né? Avaliar esse aluno primeiro, para a gente entender quem ele é, o que ele precisa, ver quais medicamentos que essa pessoa toma e como eles interferem no nosso trabalho. A gente faz as medidas corporais também, para ter uma noção maior do nível de gordura, que ele tem mais predisposição a ter, e prescrever os exercícios com segurança. É isso. Maria, muito legal. Obrigado pela sua apresentação. Gostei muito. É interessante, é legal que eu contei você foi no passo a passo ali cumprindo o que a gente pediu, né? E Uhum. maneiro você ter aprofundado sobre os fatores de risco, o DAC, etc. E aí um fato que me chamou a atenção, assim, que você na sua apresentação se mostrou muito bem, são os fatores de risco para doença arterial coronariana. Né? Você Vou pode voltar voltar o aqui. slide lá? Maravilha. É o 5. Cara, se a gente parar para olhar aqui hoje no nosso estúdio, eu diria que 80% tem pelo menos um fator de risco aqui nessa, desse slide. E pelo menos todos a gente não sabe qual é o valor da glicemia de jejum dele, por exemplo. Porque não é um fator que a gente verifica, a gente não pesquisa isso. Fulano, se matriculou aqui, qual que é a sua glicemia de jejum? Isso a gente não pergunta, a gente está errado nesse quesito, né? A gente não pergunta, não pede para ver um colesterol, por exemplo.
é um trabalho ainda mais arrojado que a sua apresentação está me sinalizando aqui que a gente pode melhorar, né? Isso. Então a gente tem dois fatores de risco aqui que a gente não pesquisa, a gente não pergunta para os nossos alunos. Agora, histórico familiar, a gente pergunta se teve familiar na família, se teve pai ou mãe que teve doença arterial coronariana precoce, isso a gente pergunta. Histórico, né? Histórico familiar. A gente pergunta se é tabagista, se fuma. E a idade, né? Naturalmente, é mais fácil, a gente pergunta também. Mulheres acima de 55 anos, tem muitas aqui, tem muitas chegando lá. Então, a gente tem bastante. Agora, homens acima de 45 é maior ainda, é mais expressivo esse valor. Então, cara, o treino da rapaziada aí a gente tem que tomar muito cuidado, viu? No momento da prescrição aí. E eu acho que para um próximo encontro, né, hoje é dia 8 de repente para a terceira semana, a gente pensar nas diretrizes de treinamento para esses públicos que têm um, dois fatores de risco. Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, quem é que pode fazer, né, treino vigoroso, quem é que deve fazer um treino um pouco mais controlado, com aferições da frequência cardíaca de reserva. Eu acho que vale muito a pena a gente aprofundar nesse assunto aí, um assunto muito rico, Maria, que você trouxe hoje, tá bom? Agora vamos lá para o caso da. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve essa matéria, fisiologia dos grupos de risco, treinamento de grupo de risco, né? Assim, treinamento de hipertenso, treinamento de diabético, treinamento de obeso mórbido, treinamento de não sei, osteoporose. Já teve essa matéria antes? Ainda não. Ah, Não. ainda não. É uma matéria Foi um pouco mais avançada, né? Você sabe aí qual é o período? assim de cabeça eu não sei, mas é um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais pra frente mesmo. No meu caso, eu estudei só no oitavo período. Tipo, terminava a matéria, você já ganhava o canudo. Uhum. Era quase isso. Mas, assim, é um tema muito rico, ô Maria, que eu tô sempre estimulando o pessoal a dar uma estudada. Por quê? Porque se tu pega um sedentário, obeso morto, hipertenso, e diabético tipo 2 e consegue treinar esse cara, se tu consegue treinar esse cara e tratar a hipertensão dele, ele diminui o remédio. Consegue tratar a resistência à insulina dele, a diabetes dele, ele conseguir usar menos insulina. Se tu consegue tratar a obesidade dele, fazer ele perder peso e ter uma vida melhor. Se tu consegue tratar esse comportamento sedentário, que é o mais difícil de todos. O comportamento sedentário é o mais difícil de todos você tratar. Se você consegue treinar ele, tratar esse comportamento sedentário, fazer ele se movimentar e ele gostar de se exercitar, meu irmão, você treina qualquer atleta. Você treina qualquer atleta olímpico e faz esse cara ganhar ouro, mais medalha do que o Michael Phelps. Porque o Michael Phelps, ele tá ali, ele sabe o propósito dele, ele quer treinar todos os dias. E você vai mandar ele parar de treinar, ele não vai parar de treinar, ele vai treinar mais do que você manda, e aí você tem que mandar ele parar de treinar. Agora, o obeso, o cara que é doente, o cara que. Meu irmão, ele só tá aqui. Se ele não vier, ele vai morrer. E tem gente que, mesmo sabendo que vai morrer, não vem. Então, se você consegue pegar esse nicho que é extremamente difícil de lidar, de tratar, que tem que ter muito carinho, muita atenção, ser muito humano, né, meu irmão? Tem que ser uma pessoa assim. Tu quase que acende, né? Tu com um pedacinho no céu e cativar aquela pessoa para treinar contigo. Se você consegue treinar esse público, cara, você, além de ser um profissional, se tornar um profissional extremamente destacado, né, dos demais, além de você ganhar muito dinheiro, você vai ter, assim, uma iluminação em termos de realização, porque é realmente o legado que você deixa. Você salva literalmente a vida da pessoa, né? Então, assim, é algo para a gente refletir. Aí eu tenho. A gente não aprofundou um pouco sobre nos recursos farmacológicos, né? É legal a gente falar que isso pode subir lá. Segundo a associação, a World Health Organization, né? A Organização Mundial de Saúde, o cara que treina 30 minutos todos os dias, ele está fazendo ali 3 vezes 7, 210 minutos por semana.
tá? Já não tá dentro da média de exercício que a pessoa tem que fazer. Olha só, 30 minutos todos os dias não é o mínimo para tratar doenças crônicas, tá? É em torno de 300 minutos por semana de atividade moderada. Se você fizer atividade intensa, né? Se você fizer atividade vigorosa, aí cai para 150 minutos, tá? Para você tratar doenças crônicas. Aí, se o cara está pensando em ter um músculo, se o cara está pensando em ser bonito, perder gordura, aí já imagina, 300 vai para X minutos. E aí, mas em termos de Organização Mundial de Saúde, para o cara tratar esses tipos de doenças crônicas é, no mínimo, 30 minutos de atividade intensa a vigorosa, beleza? E aí vai para 300 minutos por semana, se for intensidade moderada, né? De caminhada, de subir escada e toda atividade vale. Mas aí, quando a gente fala de farmacologia, os beta-bloqueadores, existem receptores, tá? Beta-adrenérgicos no coração. E aí, quando chega a adrenalina, adrenalina de um estresse, adrenalina de uma emoção muito forte, adrenalina do exercício, e chega no coração ali, bate nesse beta-bloqueador, esse beta-bloqueador não, nesse receptor beta-adrenérgico, a adrenalina chegou lá, o coração dispara. É quando você dá o primeiro beijo, aí o coração dispara. Quando você vê o seu amor voltando de uma viagem, que é uma emoção muito forte, né? Ou então, meu irmão, quando o cara te fecha no trânsito, chega um boleto que você não esperava, acabou o dinheiro da conta, roubaram o teu cartão, é um estresse muito grande, o coração dispara. Ou quando você entra na academia, o professor manda você fazer esqui com burpee, wall ball e pular corda, meu irmão, o coração vai disparar também, e aí você vai ter a sua frequência cardíaca aumentada. São esses os fatores aí que, né, a grosso modo falando, que o beta-bloqueador vai bloquear. Então o cara vai ser assaltado vai ter um fator assim muito grotesco, emocional, de estresse e de exercício, vai ter que correr atrás do bandido e o coração dele vai manter estável ali. Esse é o efeito do beta-bloqueador. Não aumenta a frequência cardíaca, não aumenta a pressão do sangue nos vasos sanguíneos e aí ele tem ali o risco dele de um quadro hipertensivo reduzido. Inibidores de IECA. Na verdade, é ECA, né? Enzima conversora de angiotensina. O IECA é Inhibitory Enzyme Conversor de Angiotensina, né? Então é ECA, enzima conversora de angiotensina. A angiotensina ela é produzida ali acho que é no córtex adrenal, tá? Nas adrenais. E aí ela é produzida numa forma inativa, que é a angiotensina 1, tá? A angiotensina 1 ela é ainda nas adrenais convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina, que vai inibir os vasos sanguíneos de se contrair. O sistema, né, regulatório ali está sempre contraindo e expandindo o calibre dos vasos para ter esse controle da pressão arterial. Quando está alguma coisa desregulada ali no sistema nervoso, no sistema circulatório, os vasos eles vão se enrijecendo, vão se contraindo e a pressão arterial aumenta. Se o cara tem muito angiotensina, então ele tem ali os vasos contraídos, diminuídos em calibre. Quando a gente usa o ECA, não existe mais angiotensina, então o vaso ele pode relaxar. Relaxou, maior fluido passa pelo sistema circulatório e a pressão diminui. Um efeito colateral que pode acontecer é a hipotensão pós-exercício. Aí a gente entra parecido no caso nos cuidados que a gente tem que ter da hipoglicemia de rebote, que é realmente a gente vai fazer o treino do cara e esperar realmente os sinais e sintomas, como você mesma falou, esperar os sinais e sintomas para ver que ele está bem. Então é importante um cool down, né, que é o resfriamento, fazer um alongamento pós-exercício, ter uma conversa, um momento ali mais social, reservar de 5 a 10 minutos para ver que esse cara está bem antes de liberar ele para as atividades diárias, tá? Lembrando que diurético aí é doping, tá? Então a gente aqui que treina muitos atletas olímpicos,
não pode dar DOP, não pode dar diurético pro cara. E é um fármaco muito usado também nas lutas, né? Então, se vier treinar um atleta que faz controle de peso, atleta de esporte de combate, é muito interessante você perguntar se existe o uso, além de outras inúmeras drogas, né? O uso de diurético. Beleza? Acho que meus apontamentos eram esses. Giovana, você tem alguma colocação aí, comentário? Alguma coisa que possa enriquecer a nossa experiência? A Giovana tá com vergonha. Legal, legal. Bom, Maria, mais uma vez, parabéns. Gostei, adorei assim, em Obrigada. termos estéticos, né, visuais, a sua apresentação também, tá? É isso. Gostei também da aplicação prática, você trouxe aqui para a nossa realidade, falou da nossa própria aluna. Isso enriquece muito a nossa experiência, nosso entrosamento. Beleza? Então é isso. Pode, por favor, parar de Pode compartilhar? E aí eu dar vou uma usar, olhada. gente, vou pegar esse gancho logo, não vou ficar. Eu já falo muito, né? Não vou ficar falando muito mais. O que eu quero fazer. Acho que é pausa. Oi, fala. Saiu? Foi? Tá certo? Não, ainda não. Não? Calma Remédio, aí. chat, stop vídeo, Não make host, não. sei como é que eu volto aqui agora. Ah, deixa eu ver aqui. Esse Tirei. aqui. Pronto. Foi? Agora, o que eu vou fazer? Tá gravando. Eu vou fazer aqui, galera. Vou mostrar para vocês o site da academia, tá? Não sei se está todo mundo vendo aí. Estão vendo aí o site da academia? Giovana, tá vendo o site? Tá? Cara, quando o aluno clica lá para ver o nosso site, é isso aí que ele vê, tá? Opa, vamos lá. Então, quando ele entra aqui, ele vê todas essas informações aqui, ó. O que fazemos? Ambiente acolhedor, treinos personalizados, parceria com o Well Hub, Total Pass, nosso endereço, referência, agenda flexível via aplicativo, ambiente premium com climatização, até 6 pessoas por horário, cafezinho e banho quente. Nós trabalhamos com atendimento personalizado, matricule-se, tá? Tem o link aqui de Fale Conosco, vai direto para o nosso telefone, aí eu vou clicar aqui, vai para o WhatsApp. Mudou a tela aí? Mudou ou não? Beleza. Então, são essas, ó. Estudo de referência personal, resultados reais, com acompanhamento personalizado. Saúde, hipertrofia, estética, nosso endereço, Nossa Senhora de Copacabana. Quando o cara desce aqui, ó, TTC Estúdio, nosso estúdio oferece uma abordagem única, personalizada para cada aluno, garantindo que você receba a atenção e suporte necessários para alcançar seus objetivos. Descubra como podemos transformar sua rotina em uma experiência verdadeiramente especial. E aí tem os planos aqui, ó, tá vendo? O valor aqui, então, do nosso posicionamento é um estúdio de alto valor, é caro, né? Para treinar aqui com a gente. Existem pessoas dispostas, disponíveis a pagar esse valor aqui para treinar com a gente. E aí, por isso que a gente tem que oferecer sempre um serviço premium, de alta qualidade. O cara que está aqui pagando muito, ele quer receber muito, com razão. Tá? Então, esse primeiro plano aqui, gente, é o plano que o aluno vai pagar mês a mês, tá? Vocês estão vendo aqui que eu estou marcando aqui? Eu não sei se está aparecendo aí para vocês. Giovanni, tá? Então me responde. Então, quando nesse plano aqui, que está escrito recorrência, ó, o aluno ele está pagando mês a mês, tá? Ele não tem um contrato de fidelidade com a gente. No momento que ele contrata, essa recorrência ela vai todos os meses debitar no cartão de crédito do aluno esse valor aqui. Esse valor aqui é
é o time cheio, full club, em que ele vai treinar 5 aulas por semana de personal. E o premium é o que ele vai treinar 3 aulas por semana de personal. Então, 5 e 3 é o que a gente tem aqui que a gente oferece. Cada plano vai oferecer, então, o pacote completo TCC, avaliação física completa mensal, pacote completo de TTC coletivas, então vai ter direito ali ao, às aulas de yoga, de HIIT e as aulas que a gente oferece já na nossa grade. 5 aulas com treinamento personalizado, agendamento por aplicativo e a prescrição do treino aeróbico TTC Endurance. Isso aqui, basicamente, o aluno ele vai pedir para uma planilha de corrida e a gente vai prescrever para ele. Ponto. Né? Isso aqui é o nosso plano 5 vezes por semana. Esse aqui é o nosso plano 3 vezes por semana, tá? Então ele vai fazer o treinamento personalizado 3 aulas semanais com o personal, tá? Aula de coletivas, avaliação física trimestral, agendamento por aplicativo. E a gente tem os planos mais fiéis, né? Em que o aluno ele vai pagar em 12 vezes, tá vendo? Então ele vai ter um desconto muito interessante aqui na mensalidade, né? Comparado ao mês a mês, mas em troca ele vai ter aqui uma fidelidade com a gente de 12 meses, tá? Como é que funciona essa vigência de 12 meses? Dentro de 12 meses é o período que ele vai estar treinando, que ele vai estar aqui com a gente e que ele vai estar pagando. Depois desses 12 meses, ele tem que renovar o plano. E aí vai estar sujeito a alterações de preço, né? Alterações de condições e etc. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele vai pagar 12 parcelas desse valor aqui por mês, né? De acordo com o treino, com o programa dele 5 vezes por semana. Então a gente vai ter um contrato que a gente vai enviar por e-mail e vai estar disponível também no aplicativo, na área do aluno, que eu vou mostrar para vocês. E por 6 meses existe uma carência, então esse aluno ele vai estar preso ao nosso contrato, tá bom? Não existe a possibilidade de reembolso ou retorno do valor aderido ou que ele deve pagar por 6 meses. Depois de 6 meses ele resolveu sair de fato, existe uma multa rescisória de até 30%, tá? 30% então é o valor da multa rescisória, esse cara vai ter 6 meses ainda para pagar, 30% disso é o valor que ele tem que pagar se ele decidir sair. Isso está no contrato, tá bom? Depois eu vou deixar o contrato, o modelo do contrato no grupo para vocês lerem. É importante vocês entenderem que personal tem que ter contrato, contrato de prestação de serviço. Personal training é um serviço, assim como academia, assim como serviço de internet, assim como serviço de oficina, e é importante a gente ter um contrato para a gente não ficar na mão do aluno, né? A gente precisa ter uma previsibilidade, a gente precisa ter uma organização para realmente ter escalabilidade, né? E tendo isso em mente, o caminho de vocês vai ser muito melhor como personal trainer, beleza? O mesmo vale para o premium de 12 meses, tá? Duração de, mais uma vez, 12 meses, carência de 6 meses, valor pago mensal, aqui ele vai treinar 3 vezes por semana, vai ter direito à avaliação física, coletivas, agendamento de aula personalizada por aplicativo, tá? Então chegamos nessa página aqui, o aluno ele pode clicar, ó, eu quero. E aí ele vai fazer um cadastro, ó. Quando a pessoa chegar aqui para mim e falar, como é que eu me cadastro? Como é que eu me matriculo? Você vai falar, vai lá no site e no site você escolhe o plano que você deseja. Só clicar eu quero e aqui eu vou botar, ó. Eu boto Luan Tavares, 30/10/1992. Aí o CPF já é importante pro nosso contrato. O e-mail também. DDI, celular, etc. Ó, e aí ele já vai automaticamente me mandando as informações, e aí acontece de uma forma muito. Deixa eu tentar.
acessar aqui. Bom, não estou conseguindo acessar, mas acontece de uma forma muito natural essa venda mesmo, né? A gente precisa focar nessa parte de vendas. Continuar comprando. Deixa eu ver. Beleza? Então, no momento que o cara tiver dúvida sobre como se matricular, sobre quais são os planos, isso tudo a gente vai apresentar depois da aula experimental do aluno, tá bom? Essa aula experimental que é muito importante que ela acompanha. Deixa eu ver aqui. Essa aula é muito, quando houver uma aula experimental, é muito importante que essa aula experimental tenha avaliação física, treino e essa apresentação comercial no final, beleza? E a gente vai cada vez mais estar treinando isso para cada vez mais um aluno que vier e tiver aula experimental com você, você também ter a oportunidade de ter uma comissão por essa venda desse plano, seja o plano mensal, e aí você vai receber X%, seja o plano anual e você vai receber também X%. Beleza? É lógico que a bolsa de estágio já é muito legal, mas se vocês puderem ganhar mais, né, dentro de cada aluno de experimental que chega aí e fecha, eu acho que ajuda todo mundo, ajuda o estúdio, que vai ter mais alunos, e vocês também, porque só porque atenderam o cara da forma correta e conseguiram fechar a venda, vocês vão ter também um valor de comissão. Que vocês acharam do site? Alguma coisa para falar? Que a gente pode melhorar? Viram um erro de gramática, de português ali na está escrito? Alguma coisa assim? Na verdade, pareceu bem organizado, assim, dá para entender bem o- os planos que cada um oferece. Foi bem Vou- apresentado, assim. Eu vou botar o site ali no grupo e vocês podem fazer o cadastro de vocês. Eu tenho já, eu já fiz esse cadastro, mas não comprem nada. Vai só em área do aluno e faça o seu cadastro, para vocês terem também o cadastro de aluno, tá bom? Vocês virem como é que funciona o aplicativo do aluno, etc. Em breve eu vou estar gravando também um vídeo mostrando para vocês como é que faz, mas é legal também vocês terem o celular de vocês, conhecer o aplicativo do aluno, porque é nesse aplicativo aí também que você tem a oportunidade de ter uma relação com o aluno. Você acessa o aplicativo, vê a avaliação dele, comenta sobre algum aspecto do treino dele, e essa atenção faz diferença na hora de você negociar uma renovação, de você negociar um produto por fora, por exemplo, uma prescrição de exercícios, um acompanhamento, sei lá, você combinar de acompanhar o aluno a fazer uma caminhada na praia, acompanhar o aluno correndo. Isso tudo é mercado que vocês podem monetizar se vocês derem atenção e o aluno vê que a atenção de vocês é diferenciada. Beleza? Sérgio, Tranquilo, beleza. apontamentos? É um site bem organizado, bem claro, né? Para qualquer aluno, para qualquer pessoa conseguir entender, né? Valores, o que oferece. Então, tá bem organizado o site. Beleza, então. Gente, nossa, 11h20, mais de uma hora de reunião. Primeiramente, cara, estou muito feliz de finalmente ter conseguido a Maria na nossa reunião, do Sergião, pô, sempre trazendo conteúdo aí riquíssimo e de alto nível para a gente aprender também com ele. Giovana, mais uma vez, obrigado pela sua presença também. É sempre um amor ter você por perto. Então, galera, se ninguém tiver mais nada para falar, eu vou encerrar por hoje e agradecer mais uma vez a vocês, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Maravilha. Maria, até mais tarde. Giovana, obrigado. Sérgio, um abraço. Até Tchau. amanhã. Valeu, turma.